Olá, meu povo bom, Nivaldo Lopes aqui. Vamos falar de política? Para o Brasil melhorar, a gente tem que criar, tem que modificar, fazer alguma coisa diferente para ter resultado diferente. Então a gente tem que fazer as reformas, tem que inventar alguma coisa, tem que ter programas de governo diferentes. A gente tem que recorrer a mudanças. Do contrário, não teremos resultado diferente, né? Mesmo com a potência que o nosso país tem, ele não muda. Se a gente não inovar, se a gente não mudar os agentes causadores, a gente não vai mudar os resultados. Então vamos lá, vamos falar hoje da área da saúde. O SUS, como deveria ser o SUS? Deveria ser particular. Sim, o SUS deveria ser particular e o governo pagaria a mensalidade, né, para as pessoas, a começar das mais pobres, classe baixa, né, pessoas de baixa renda. E aí o governo começaria pagando para elas. O SUS não precisaria inserir mais dinheiro do que o que ele está gastando. Ele ia gastar a quantidade que ele está gastando atualmente. Iria migrando para esse programa aos poucos, iria transferindo, né, as pessoas para esse programa. E aí as pessoas iriam estar livres, né, com a portabilidade ali para sair de um plano, entrar em outro. Por um determinado período, 6 meses, ele poderia ter um aviso e falar: não quero mais esse plano, quero aquele outro. E as pessoas recorriam ao plano de saúde pago pelo governo. Por que seria bom? Porque as pessoas iriam ser atendidas por um plano particular, que eu creio que muitas vezes é bem melhor, e elas ainda iriam ter a livre escolha qual plano que elas iriam aderir. E aí, o que o governo ia fazer? Iria economizar, porque as máquinas, os salários que paga para os médicos, tudo isso, o governo iria transformar esse fundo que é da despesa do SUS, iria servir apenas para pagar o salário, as mensalidades, para as empresas de plano de saúde, para a medicina particular. E aí, por que seria só para a quantidade, só para as pessoas mais pobres? Porque, como o SUS está aí, as pessoas que realmente têm bastante dinheiro, elas não recorrem ao SUS. Então, já que elas não recorrem, continuaria sem recorrer. Porque diz que é para todo, né? SUS, Sistema Único de Saúde, fala que é para todo mundo, mas nem todos recorrem. E sendo para poucas pessoas, ele iria ter sustentação, e ao passo que ele fosse crescendo, né, iria ampliando até inserir outras pessoas. Então, como seria particular, as pessoas se inscreveriam, uma carteirinha ali no SUS, e elas tinham esse plano de saúde para concorrer, tinha as empresas de plano de saúde ofertando um plano de saúde para as pessoas. Então iria ter a livre iniciativa, iria ter ali uma concorrência entre as empresas. Elas iriam procurar prestar um serviço com qualidade, porque elas estariam concorrendo para vender serviços de saúde para os dependentes do governo, para aquelas pessoas que estavam sendo sustentadas pelo SUS, pelo governo. E as pessoas, por sua vez, iriam avaliar dessa forma. Quando elas se sentissem que aquele plano não estava atendendo a sua expectativa, elas recorriam, elas davam um aviso prévio ali, que teria que ter um período ali, e mudaria de plano no momento que ela desejasse, né? Ou no período pré-estabelecido, permitido, né, para fazer essa mudança. Então, iria ser bom para as empresas de saúde, que elas iriam estar livres ali para concorrer e prestar um serviço com mais qualidade. O governo não iria gastar com maquinários, porque são muitas marcas que o setor público compra para o setor de saúde. Já não tinha mais risco, né, por exemplo, de comprar, como a gente sabe aí que foi comprado durante a pandemia, respiradores para a saúde, e os respiradores não chegaram. Então não teria esse risco da corrupção, do desvio de dinheiro. Pagaria apenas as mensalidades. E aí essas mesmas empresas que vendiam o plano de saúde para o governo, para atender as pessoas pelo SUS, elas tinham um plano particular, um plano maior, um pacote talvez maior. E aí quem não quisesse entrar pelo plano do governo, não tivesse
nas condições sociais exigidas para obter esse plano, ele pagaria por fora, pagaria um plano melhor e maior, como as pessoas já pagam. E eu creio que mesmo sendo um plano básico, iria ser muito melhor do que esse plano aí, do que o SUS atualmente para as pessoas. Eu creio que mesmo o governo pagando um plano dos mais básicos, um pacote mais básico, iria fazer com que as pessoas fossem atendidas muito melhor do que elas são atendidas atualmente pelo SUS. E aí as pessoas iriam, com o tempo, elas poderiam pagar um pouquinho a mais, né? E aí você veria essa parte do governo ficaria ali como uma bolsa para pagar o plano, e as pessoas poderiam complementar e migrar para um plano melhor. As pessoas já eram pobres ali, o governo estava sustentando uma parte, e elas poderiam pagar uma outra parte complementar para ir para um plano melhor. Quando a gente fala de política, a gente tem que falar de política, e não da disputa política, não da disputa eleitoral, e não da acusação, porque é assim que a gente vai melhorar o nosso país. Quem entendeu aí, por favor, por gentileza, se quiser comentar e dar sugestão e transformar isso em uma comunicação, em uma ideia, né? Porque é através da comunicação que a gente chega nos resultados, que a gente cria alguma coisa. Então quem tiver um acesso melhor aí, que possa dar essa sugestão para alguém, para algum deputado, que possa conversar sobre isso, que possa elaborar junto e criar um plano nesse sentido, nessa direção, um plano dessa natureza, eu creio que seria bom para o nosso país. Se as pessoas dessem mais sugestões do que reclamar, do que ficar tentando gastar o tempo fazendo CPI, fazendo acusações, fazendo investigações, enquanto a gente está perdendo nosso tempo, né, na política, com essas coisas, a gente não está desenvolvendo o nosso país. A gente tem que criar coisa. Então, esse é um vídeo sobre umas sugestões. Eu tenho muitas sugestões e depois farei outros aqui. Obrigado por ouvir até aqui.